piorar no relacionamento. Não, né? Às vezes nós pioramos na tentativa de melhorar, né? Mas a nossa tentativa sempre é, o nosso desejo sempre é melhorar o relacionamento. É isso que nós queremos. Por que que nós queremos isso? Porque nós entendemos que o casamento é uma instituição colocada por Deus, né? E ela é colocada, é fundamentada na palavra de Deus, é desejo do coração de Deus que o homem mantenha-se unido com aquela mulher que casou-se, e assim seja, né? Até que a morte os separe. Esse é o desejo do coração de Deus. Muitas vezes o nosso coração, né, humano não corresponde a esse desejo do coração de Deus. E isso é um problema. E na sociedade que nós observamos hoje, é um acontecimento cada vez mais presente, né? Quantidade de divórcio, separação em casais que às vezes vivem junto, mas não compartilham da mesma vida. E isso muitas vezes acaba acontecendo e entrando dentro da igreja. Né? Nós não podemos dizer que somos completamente imunes àquilo que a sociedade apresenta, àquilo que acontece na sociedade. Infelizmente, muitas vezes isso reflete e acaba acontecendo dentro da igreja. Por isso que os ministérios de casais têm que ser bem fortalecidos, para que nesses encontros, nesses momentos, nós possamos trabalhar o nosso relacionamento e, principalmente, trabalhar e mudar o outro. Não é verdade? Muito bem, não é verdade, porque justamente o título dessa nossa conversa é quem tem que mudar? E a pergunta, né? Quem tem que mudar? E aí, quando nós normalmente vamos responder, a gente começa a pensar aquilo que eu queria que o outro mudasse. Não é verdade? Puxa vida, ele podia não deixar a toalha jogada em cima da cama, ou ele podia fazer isso, ou ele podia fazer aquilo, ou ela podia fazer desse jeito, ela podia mudar daquele jeito. Como é que eu faço para mudar ela? Como é que eu faço para mudar ele? Eu tenho uma triste notícia para vocês, e para nós, né? Você não consegue mudar o outro. Né? Você não consegue. Quem tem que mudar e quem tem que sentir o desejo de mudar é você mesmo. Mas você tem que mudar aquilo que é seu, que está causando algum tipo de dificuldade. Seja para você ou muitas vezes seja para o outro também. E se cada um entender o que ele tem que mudar e trabalhar para isso, não vai ter necessidade do outro ter que ficar, você tem que mudar nisso, você tem que fazer assim, você tem que fazer diferente. Porque eu já vou estar com essa missão. Né? Porque outra coisa triste para nós também, né? Nós não somos seres completos e terminados. Também? Assim como no casamento, cada um de nós, individualmente, está mudando. Não é verdade? Nós estamos constantemente mudando. Não só na nossa aparência. Se você olhar uma foto minha, alguns anos atrás, você vai ver que hoje eu estou muito melhor. Quem pensou aí, coitado, como é que era antes? Olha, hein? Deus está vendo. Não, mas a gente está mudando e você não é a mesma pessoa que era 10 anos atrás. Não é verdade? Seja fisicamente, seja interiormente, na sua interioridade. Por quê? Porque experiências modificam a gente, situações da nossa vida modificam, nos trazem situações que interiormente causam mudança. Então nós somos pessoas em transformação. E se nós nos colocarmos na presença de Deus para que essa transformação aconteça, ela vai acontecer de uma forma harmoniosa, boa e que vai nos trazer frutos a longo prazo. Amém? Bom, então, quem tem que mudar? Vou tentar de novo, hein? Quem tem que mudar?
Eu. Né? Nossa incapacidade de assumir nossos problemas e erros. Então, primeiro ponto importante que nós vemos já na Bíblia, né? Adão e Eva. Né? Quando Deus chega para Adão, né? Perguntando sobre o ato dele, o que ele responde? Né? Senhor, mas foi a mulher que me deu o problema, foi dela. Ela que estava com problema, ela que me induziu. A culpa não é minha, o problema não sou eu que tinha que ter mudado, foi ela que fez errado. Então nós sempre temos essa disponibilidade de achar uma desculpa para os nossos problemas, não é verdade? Você já reparou que os nossos problemas, as nossas falhas, nós sempre achamos uma justificativa. Agora, quando é do outro, nós sempre julgamos. Nós somos muito mais fáceis, né, de julgar o outro com rigor, quando ele erra ou quando ele tem algum problema, do que a nós mesmos. Quando você erra, você já imagina uma justificativa para aquilo. Não, mas é que aconteceu, porque aquela situação me levou a isso, não foi culpa minha. Agora, quando o outro erra, não, mas olha só o que ele fez. Não tem justificativa isso. Porque eu sou muito mais fácil em julgar o outro do que a mim mesmo. Quando eu vejo o problema, é muito mais fácil ver os problemas que eu encontro no outro do que aqueles que estão em mim, que eu encontro em mim. Então, aí nós temos um problema sério, né? De olhar muito mais para o outro no relacionamento do que para mim mesmo. Quais são os meus problemas? O que eu tenho que mudar? No que eu tenho que me transformar, modificar, porque está ruim desse jeito? Porque eu não estou andando de uma forma harmoniosa com meu cônjuge. Aonde que eu tenho que mudar? Quantas vezes a gente faz essa pergunta, né? Durante o ano. Quantas vezes você para olhar e olhar no espelho e dizer, o que eu tenho que mudar? O que eu estou fazendo que não está bom? E muita gente tem a síndrome de Gabriela. Quem já ouviu essa música da Gabriela? Essa é uma música e isso é uma síndrome também. Porque tem gente que diz isso aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Né? Não tem jeito. É a síndrome de Gabriela. Você acha que não tem... E tem gente que fala isso mesmo. Não, eu sou assim. Quer, não quer, problema seu. Né? Você já me conhecia, não tem gente que fala assim? Você já me conhecia. Será que conhecia mesmo? Tem gente que às vezes só se mostra completamente depois de casado. Né? Até casar é uma coisa. Mas será que é isso mesmo? Será que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim? Será? Será que a nossa experiência de conversão já não prova que isso não é uma verdade? Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não somos uma nova criatura? Então, não é impossível nós mudarmos. Então, não ache que você nasceu assim, que você cresceu assim. E tem gente que traz até experiência dos seus pais. Não, mas meu pai era assim. Eu fui criado dessa maneira. Meu bisavô era assim. Nem sabia como é que era o bisavô, mas meu tataravô já era assim. E justifica para que não queira mudar aquilo que tem que ser mudado interiormente. Porque mudar, muitas vezes, incomoda. Né? Mudar machuca, às vezes. Né? Mudar dá trabalho.
Mudar é reconhecer que você tem falhas, que você não é perfeito, que você tem problemas. E quem não tem problema? Além de mim, quem não tem problema aqui? Pode ir, irmão. Todos nós temos problemas que temos que trabalhar, né? Dificuldades nossas que temos que mudar. E dificuldades que às vezes podem estar atrapalhando no relacionamento conjugal. Que podem estar atrapalhando o nosso casamento. Pode ser que não seja algo terrível, mas é algo que se eu mudasse aquele meu jeito, aquela forma, eu ia agradar ao meu cônjuge. Eu ia trazer mais harmonia para casa. Eu ia deixar o relacionamento mais fácil. Será que não tem alguma situação hoje, na nossa vida, que se eu mudasse, se eu fizesse um esforço para mudar, não ia ficar melhor para o outro? Ele não ia ficar menos nervoso, de repente, numa situação. Ele não ia ficar menos estressado. Ele não ia ficar menos chateado. Não ia dar menos trabalho. Tem alguma coisa que você possa mudar no seu jeito que facilite a vida do outro? Quantas vezes a gente pensa assim? Normalmente a gente pensa, o que o outro pode fazer para facilitar a minha vida? Mas o que você pode fazer do seu jeito, mudar aquela tua forma de agir, de ser, que vai melhorar a vida do outro? Ah, mas eu estou pensando em mim, né? O que o outro pode fazer para me ajudar? Não, não vai adiantar. A mudança tem que começar por mim. Eu sou aquele que pode sofrer a experiência de se transformar. Então, o que eu faço, muitas vezes, no meu cotidiano, no meu dia a dia, que incomoda o outro? Pequenos detalhes, às vezes, que irritam, que desgastam, que deixam o outro chateado. Porque você faz daquele jeito. Porque você é daquele jeito. Mas é a minha personalidade. Não, não é. Você pode mudar isso. Você pode transformar. Vejo o outro como uma pessoa que me vai fazer feliz, uma vez que o individualismo esvaziou-me de conceitos próprios, procuro ver no outro a fórmula que vai me fazer feliz. Quando digo coisa, é porque nessa situação, não raras vezes, crio uma dependência do outro, que perdê-lo me trará uma dor insuportável. Normalmente, esses relacionamentos acabam muito mal. Quando eu coloco toda a expectativa no meu relacionamento, no outro, no que o outro tem que fazer para me fazer feliz, normalmente isso causa um problema no relacionamento. Porque às vezes nem eu sei expressar, falar com o meu cônjuge de que forma ele pode me fazer feliz. E a transparência nesse relacionamento, nessa fala, é muito importante. Mas a partir do momento que você sabe, né, que você conseguiu dialogar com o seu cônjuge de forma aberta, transparente e expôs um para o outro o que o outro acha que você deveria fazer diferente e por que disso, a partir daquele momento não é você que vai só esperar o outro mudar para te alegrar, para te fazer feliz, para te completar. Mas esse é um problema que agora está nas tuas mãos. Porque aí você sabe que tem alguma situação, algum problema que você tem que trabalhar. Você tem que mudar. Muitos relacionamentos fracassam porque se espera a mudança do outro, sem eu fazer nada da minha parte. Sem eu achar que o outro só tem que mudar naquilo que ele está fazendo. Mas a mudança tem que começar por mim, né? A mudança, ela é minha responsabilidade e a única coisa que eu posso mudar de fato sou eu mesmo. Então, o que você tem que mudar? Né? O que eu tenho que mudar para deixar a minha esposa
menos irritada, menos nervosa, menos estressada, menos cansada, menos chateada. Porque ela, ficando menos estressada, menos nervosa, menos chateada, menos braba, ela vai me deixar mais feliz, não é verdade? Hã? Pode falar, pode. Hã? Conceitos próprios seriam os meus conceitos, as minhas fragilidades, as minhas dificuldades. Eu não olho para mim, para o meu eu, para os meus problemas. Né? O individualismo faz com que eu ache que tudo tenha que girar ao meu redor para me satisfazer. E eu não vejo os meus problemas, aquilo que eu tenho que contribuir no relacionamento. Né? Então, essa é uma dificuldade, porque ao me esvaziar dessa reflexão, né, de que eu tenho que ser alguém ativo no meu relacionamento, porque eu tenho que mudar algumas situações da minha vida, do meu caráter, da minha forma de ser, e isso dificulta o relacionamento. Né? Isso dificulta a nossa caminhada. Agora, a pergunta para essa questão também é responder: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Isso exige um pouco de reflexão para eu tentar me entender por que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Por que eu ajo daquela maneira? E o que eu tenho que fazer para mudar? Né? Às vezes eu trago alguma situação até da criação, da minha juventude, da minha personalidade. Então, parar para pensar um pouco sobre você mesmo é muito importante. Por que você faz o que você faz, da forma como você faz? Por que você faz aquilo daquele jeito que incomoda o seu cônjuge? E o que você tem que fazer para mudar? Agora, numa sociedade, num mundo em que nós corremos tanto, né? E é corrida para cá, é corrida para lá, e vai e volta, nós gastamos muito pouco tempo parando para fazer uma reflexão sobre você mesmo. E outra coisa é que essa reflexão incomoda também, né? Porque é nos colocarmos diante do espelho, mas não para ver uma imagem exterior, mas para ver a sua imagem interior. Para você parar e pensar naquilo que você tem que mudar. E no que você tem que fazer para mudar. E quem você é? Essa é uma pergunta muito chata até. Uma pergunta que incomoda. Né? Quem eu sou? Quem eu sou? E por que eu sou assim? Por que eu faço dessa maneira? E como que eu vou mudar isso? Por que eu vou mudar isso? Eu quero mudar isso? Primeira questão para isso é querer mudar aquilo que você identificou que é um problema para o outro. Ou que o outro identificou que é um problema para ele. Ou que às vezes é um problema para você mesmo. Às vezes, o que incomoda no seu cônjuge não é algo que você faça que está atrapalhando a vida dele, o que é ruim para ele, mas porque é ruim para você mesmo. Que está fazendo mal para você mesmo. E aí,
requer eu parar para pensar um pouco sobre quem sou eu e o que eu espero da vida, o que eu espero do meu relacionamento e o que eu tenho para dar. O que eu tenho para doar de mim? O nosso egoísmo, às vezes, faz com que nós nos fechemos e nós sempre colocamos o relacionamento de uma forma de contrapartida. Não, mas agora chega, também o outro tem que dar um pouco para mim. É claro que num relacionamento sadio, isso vai existir, né? A doação de um para o outro. Quem aqui não se doa para o seu cônjuge? Claro que ninguém vai levantar a mão, né? Eu não me dou. Né? Mas pense, todo mundo se doa um pouco mais, um pouco menos. Mas o casamento é isso. É se doar. É se doar para o outro. Não é ser o escravo do outro, porque daí não é casamento, né? Mas é doar-se livremente. Eu vou fazer isso para ele. Eu vou fazer isso. Porque eu amo, eu decidi que eu vou fazer. É uma expressão do meu amor, da minha dedicação para ele. Eu vou fazer. Eu vou parar de fazer isso. Eu vou procurar aquele médico para ver por que eu estou roncando desse jeito. Não é verdade? Eu vou resolver esse problema porque eu quero proporcionar uma alegria para o meu cônjuge. Porque isso vai fazer com que o meu casamento seja mais sadio. Ele seja mais harmonioso. Então, quer nós queiramos ou não, o casamento é doar-se, né? E é você entregar-se. Porque o cristianismo é isso, né? É doar-se pelo outro. Né? Muito mais, então, você dentro da sua casa. É você se entregar para o outro, é você fazer pelo outro, é você se mudar, porque isso vai fazer o outro feliz. Uma reflexão voltada para a interioridade. O que necessito mudar para que o meu casamento fique melhor? Em um relacionamento, muitas vezes queremos que o outro mude suas atitudes, tome uma outra postura, haja de uma maneira que pensamos que ele deve agir. Lembre-se, o amor não é um mero sentimento, é uma decisão. Né? Então, o amor não é um sentimento. Né? Muitos casais se separam porque, não, o amor acabou. Ué, vai lá e compra mais 1 quilo de amor. Não é verdade? Como é que o amor acabou? Arroz, feijão acaba. O amor é uma decisão. Né? A gente confunde que o amor é um sentimento. O amor é uma decisão. Sentimento é diferente. Eu decidi amar aquela pessoa, porque existe um relacionamento, existe algo entre nós, uma paixão, e essa paixão vai sendo construída e solidificada através do amor. Então, o amor é uma decisão. Eu decidi amar. E o amor tem um preço a ser pago daí também, não é verdade? Porque se eu decidir amar aquela pessoa, eu vou me empenhar para que o nosso relacionamento sempre continue de uma forma satisfatória. Sempre continue de uma forma harmoniosa. Que aquele amor, aquele trabalho na vida do outro, através da minha vida, fique cada vez mais solidificado. Crie cada vez mais raízes. Cada vez eu possa me espelhar mais no outro e nós nos confundirmos, cada um com a sua individualidade, mas cada vez mais cúmplices, mais próximos, mais sabendo o que o outro quer. Você sabe o que o seu cônjuge quer? O que ele pensa, o que ele acha? Quais são as suas expectativas? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas frustrações? Você conhece o seu cônjuge? Você investe em conhecer ele? Você investe em saber o que ele pensa?
Quais são os seus traumas? Quais são as suas dificuldades para que eu possa ajudar? Né? Todos nós temos algumas áreas das nossas vidas que apresentam dificuldades. Como que você está ajudando o seu cônjuge a superar essas áreas? Como você incentiva ele? Como você apoia ele? Né? Como você, enfim, se doa para ele? E casamento é isso, é doação. Você tem que se entregar. Podem falar, vocês estão muito quietos. Então, não adianta, eu só vou sossegar quando você também ficar irritado. Né? Então, às vezes a gente age dessa maneira, né? Querendo que o outro compartilhe das nossas frustrações em vez de nós ajudá-lo. O amor sobrevive através das ações mútuas em prol um do outro. É dessa maneira que o amor sobrevive. Enquanto eu estiver tendo ações, estiver me esforçando, me dedicando ao outro, né? Mútuas, né? De ambas as partes. Tem que haver esse desejo, tem que haver essa vontade, tem que haver essa expectativa de que eu vou contribuir, mas meu cônjuge também vai contribuir para mim. Então vai pensando aí o que você pode contribuir, o que você pode fazer, o que você pode mudar, no que você pode mudar, no que você pode fazer diferente para ajudar o seu cônjuge, para expressar o seu amor, no que você pode expressar para ele, para expressar o amor. O amor como decisão, ele tem que ser expressado de forma prática também. Né? Em forma de palavras, mas em forma de ações, de gestos. Como é que você sabe que uma pessoa ama a outra? Como que você sabe se o seu cônjuge ama você? Só se ele toda manhã diz, amor, eu te amo. E o resto do dia não fala com você, não te dá bola, não conversa, não participa, não quer nem saber da sua vida? É dessa maneira que você expressa o amor? Às vezes as palavras, elas se tornam vazias. Né? E você de manhã diz, amor, eu te amo. E o resto do dia, as suas ações não mostram isso? Não está solidificando, você não está tendo ações que demonstrem isso. O amor necessita ser demonstrado. E a melhor forma de você demonstrar o amor é o outro ver que você está se esforçando para que o seu relacionamento melhore. Que você está mudando aquilo que tem que ser mudado na sua vida para que o relacionamento melhore. Que podem ser coisas simples. Né? Às vezes são coisas muito simples no nosso dia a dia. E geralmente, muitas discussões, muitas brigas bobas tomam um tamanho grande por causa de situações simples do dia a dia. Pequenos detalhes. Que você poderia ter mudado. Da forma de você agir, da forma de você pensar, da forma de você falar. Então, expressar, né, através de ações, e isso faz com que o amor se solidifique, em que você consiga ver no outro aquela pessoa que está disponível para você também, né, que está disponível para que você possa estar ali sempre presente. Não raras vezes o outro também espera essas atitudes de mim. Mudando em mim aquilo que está atrapalhando o meu relacionamento, é meio caminho andado para que o outro também perceba que deva mudar. Diálogo franco e amoroso. O que um enxerga no outro que deve mudar. Às vezes você faz alguma coisa, age de uma maneira e não sabe que aquilo está incomodando o seu cônjuge.
Você não percebeu isso. É teu jeito, né? De ser. Mas aquilo está incomodando, aquilo pode causar uma discussão, aquilo pode... E como é que ele vai saber se você não falar? Ó, amor, esse negócio de você entrar todo dia com o sapato cheio de lama na casa que eu limpei, está me incomodando um pouco. Ah, amor, desculpa, eu não percebi, né? Agora, se você falar assim, ô seu traste, você não vê que eu limpei a casa, você já entrou com esse sapato sujo de novo? Pode ser que ele perceba, né? Mas eu acho que não vai ser um diálogo muito sadio daí. No outro dia ele pode dizer, vou entrar de propósito agora, só para ver. Está pensando do quê? Trabalho o dia inteiro, estou cansado, né? Agora, se houver um diálogo franco, amoroso, né? Diz, amor, puxa vida, você poderia fazer dessa maneira? Será que nós podemos trabalhar isso para que você comece a criar em você um hábito e mudar o seu jeito de fazer? Coisas pequenas, às vezes, coisas simples, que vão trazer uma melhoria no relacionamento, na qualidade de vida até do casal, que às vezes a gente não pratica. E não existe o diálogo, aí não se conversa, porque às vezes eu fico até constrangido de dizer para o outro que ele devia fazer diferente, e fico guardando aquela situação até que um dia não aguento mais, né? E aí explode tudo. Mas, se nós nos colocarmos na situação, na disposição de sabermos que temos falhas, temos dificuldades, e que às vezes não enxergamos essas falhas, essas dificuldades, e que nosso cônjuge pode contribuir dizendo quais são, fica muito melhor. Se eu encarar dessa maneira, que é algo para melhorar o nosso casamento, para deixar melhor ainda. Você já pensou? Já está bom assim. E se melhorar, com pequenos detalhes, que às vezes você faz de forma automática, que você nem percebe, que pode mudar, criar um hábito, né? E às vezes situações que você vai ter que trabalhar um pouco mais, porque exige um pouco mais de trabalho em você. E vai dar trabalho. Agora, você está disposto a fazer isso para solidificar o casamento, para deixar ele mais fortalecido, para demonstrar o seu amor com ações práticas? Ou você acha que é um preço muito grande para pagar? Eu acho que não. Né? Eu acho que não é um preço grande a pagar. Pode ser feito de uma forma muito tranquila até. E vai melhorar, inclusive para você. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não mesmo? Ninguém quer que eu mude alguma coisa aqui na palestra? Não? Pode falar. Diga. Exatamente. Exatamente. Então, é isso que eu digo. Às vezes você faz de maneira, porque é o teu jeito de ser até, né? E você não percebe que aquilo está atrapalhando. Por isso que, às vezes, o cônjuge tem que dizer, né? Você tem que colocar um alerta. Nesse caso, aí tem aquela questão, quem tem que mudar sou eu. Mas, geralmente, a pessoa fica esperando que a outra mude. Uhum. Que ela possa, porque aquilo que ele está fazendo não prejudica tanto. Então, ele fica esperando ela, mude, porque não vai prejudicar nosso relacionamento. Não sei se para de quem. É algo que vai crescer, vai acrescentar no nosso relacionamento. Uhum. Eu já vi casais que, às vezes, eles entram eles identificam uma série de problemas, e aí, não, o que tem que fazer? Cada um identifica o que tem que mudar. E aí o outro muda. Né? Ah, fiz isso, eu me esforcei, e aí ele começa a acusar. Não, mas você não fez. Agora também não vou mais fazer porque você não mudou. E aí não surte efeito. Né? Eu acho que esse processo da mudança é um processo que vai acontecer para os dois. Às vezes, cada um tem alguma situação para mudar no relacionamento, para melhorar.
O que pode ser feito é o diálogo, mostrar uma visão do outro, o que tem que mudar, o que o outro acha que você tem que mudar. E isso é um diálogo. Mas agora, não é só porque o outro falou que você tem que mudar, que você vai mudar sim. Você tem que estar convencido que você tem que mudar. Por isso que eu disse que aquela outra lâmina, perguntando lá, quem sou eu, é importante para que eu possa fazer reflexão e dizer assim, puxa vida, realmente essa situação eu estou fazendo errado. Eu tenho que mudar mesmo. Porque se você não tiver convicção que você tem que mudar, você vai agir diferente por algum tempo. Mas você, daqui a pouco, vai estar repetindo o mesmo problema. Então você tem que estar convencido que aquilo realmente está atrapalhando e que é um problema teu, que você tem que mudar. Não sei se eu cheguei perto do que... Porque se eu não estiver convencido, eu só estou fazendo para, que nem diz o outro, para o inglês ver. Né? Eu não estou empenhado naquilo. Porque eu acho, não, eu vou fazer porque você é chata mesmo. Então eu vou fazer, vou tentar aqui. Né? Mas eu acho que não, eu acho que eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Não é comigo, eu vou... Né? Isso não é um problema. Né? Tem gente que fala assim, não, mas isso é um problema para você, para mim não é. Se você não tiver convicto que se é um problema para o seu cônjuge, é um problema para você também, aí nós temos um problema. Porque você não vai mudar. Aí você vai agir diferente em alguns momentos, você pode até se esforçar, mas daqui a pouco você está repetindo. Então você tem que parar para pensar e realmente entender que aquilo está sendo um problema para o relacionamento de vocês. Pode não ser um grande problema, mas que se você mudasse nessa atitude simples, ia ficar melhor. Por que ia ficar melhor? Porque o seu cônjuge ia parar de se incomodar com aquilo. Uhum. Guarda para ela, se omite, fica a vida inteira com aquele negócio, tá amargurando, louco para dar uma sapatada naquela cara. Mas ela não fala para ele em medo dele reagir. Medo da reação. E aí ela guarda para ela ou vice-versa. Quando aquilo, não, vou ficar quietinho, que ele faz, pronto. E de repente, da onde ele veio, da casa dele, onde ele era príncipe, tratado, e a mãe fazia. Ela ligava e a mãe limpava. E a mãe limpava. Verdade. Não, isso é verdade. Isso é verdade. E é importante. Porque o que acontece? Um outro detalhe na nossa vida, né? Que às vezes não falam isso pra gente quando a gente casa. Quando você casa não só com aquela pessoa, você casa com a família dela. Por que eu digo família? Porque é a herança da criação. Né? É a forma como foi criada, a forma como foi educada. Tudo. Você casou com a herança da família. Né? E pode ser que as duas heranças ali entrem em choque. Agora, se você não expressar o seu sentimento, dizer, puxa, está me incomodando, olha, puxa vida, eu acabei de limpar aqui, mas de uma forma amorosa. Né? Por isso que o encontro de casal é para casais, né? Os dois têm que estar entendendo que isso tem que acontecer dessa forma. Você tem que estar disposto a ouvir a crítica sem se armar. Sabe aqueles gatos que... A esposa vai falar, o cara já se arma. Aí ela não fala mais nada, né? Porque eu não vou levar mal, né? Então, tem que estar disposto a ouvir a crítica, né? Crítica construtiva, e quem vai falar de forma construtiva também, porque senão não chega a lugar nenhum. A gente sabe disso. Né? A forma como você dialoga, ela é o primeiro passo para haver mudanças. Se você identificou problemas no teu relacionamento que você já viu que tem que mudar, já é um grande passo. Né? Agora, pode ser que a sua esposa ou seu marido viu algumas outras coisas que para ele está incomodando. Olha,
Você podia fazer assim, porque às vezes para nós, homens, tomar banho e jogar a toalha na cama molhada não é um problema. Né? Para mim nunca foi um problema almoçar e deixar a louça na mesa para lavar daqui a 3 horas. Não é? Agora, para sua esposa é um problema. Não é verdade? Então, se é um problema para ela, é um problema para você também. Porque isso vai incomodar ela. Ela não vai deixar a louça ali 3 horas. Ela vai lavar, ela vai trabalhar naquilo. Estou dando exemplos dos mais genéricos possíveis. Diga. Probleminhas pequenos, só que com o passar dos anos, né, vai se tornando uma bola de neve. Então, o importante é resolver mesmo que pareça bobo, que pareça, né, sem graça, né, uma coisa boba pro outro, mas vai se tornando uma bola de neve, daí vai juntando um pouquinho pior e vai juntando, então chega uma hora Que explode. Aí é complicado. Então, esses problemas pequenos, eles têm que ser, né, mortos na raiz já. Né? Às vezes tem situações mais complicadas, que vai exigir que você se empenhe mais para mudar, para trabalhar aquela situação, mas às vezes são problemas e questões tão pequenas que isso pode fazer parte do meu dia a dia. E uma outra questão é não achar que falei hoje, amanhã mudou. Né? Aí você, no outro dia, mas eu já falei ontem que tinha que fazer isso, você não mudou ainda? Não é assim. Mudanças, às vezes, levam tempo. Porque tem que se criar um outro hábito dentro de você. Tem que trabalhar algumas situações que demoram. Às vezes o sujeito passou 15, 20, 30 anos fazendo daquele jeito. É mais gente para mudar. Às vezes, mas então, esperamos que não demore tanto, né? Mas ele demora, ele tem um tempo para mudar, para ver a mudança. Né? Então, tem que se trabalhar essa questão. Não dá para você querer cobrar a mudança no outro de forma imediata. Né? Falei e mudou. Não. A mudança, ela é algo que acontece aos poucos. E tem que ser valorizado quando houver. Meu amor, que maravilha, você limpou os sapatos antes de entrar em casa. Que beleza. Hã? Tem que... Você sabe que as pessoas aprendem muito mais com elogio do que com a crítica? Sabia disso? Fica muito mais marcada na cabeça das pessoas, o aprendizado, através do elogio. A crítica, nós temos um elemento mental que ela faz com que nós não guardemos tanto. Agora, o elogio nos faz bem. Então, aquela pessoa que foi elogiada, ela vai gravar isso com mais facilidade. E aí, no outro dia, puxa vida, ela gostou, né? Ela me achou bacana, vou limpar de novo o sapato aqui. E às vezes acontece que a pessoa esqueceu, chegou, entrou com o sapato, né? Amor, olha, esqueci. Tá bom então, mas você já fez tantas vezes isso tão bem, eu acho que amanhã você vai lembrar. Né? Então, diga. Uhum. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu digo que nesse diálogo, nessa questão da mudança, nós temos que ir desarmados. Né? Nós não estamos numa disputa, né, em que um vai ganhar e outro vai perder. Não é isso. Né? Num casamento não é uma disputa, que um ganha e outro perde. Casamento é um entregar-se. Então você tem que saber, por isso que tem que partir de você, você tem que saber que você tem que se entregar. Você vai ter que se doar e mudar algumas coisas para satisfazer o outro, para ajudar o outro. E para que o casamento caminhe de forma mais harmoniosa. Porque justamente, eu vi casamentos que eles realmente acabam, não é porque houve uma grande traição, ou porque... É porque essas pequenas questões entram num círculo vicioso, que não existe mais diálogo,
e as pessoas começam a entrar numa competição. Não, você não fez, eu não vou fazer. Não, você é assim, eu sou assado. E pronto. Não adianta mais, né? Entra lá na síndrome de Gabriela. Não, não vai mudar. Eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. Esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, é uma atitude que desconstrói. Né? É uma atitude que não faz com que o casamento progrida. Porque não tem como progredir quando você entra olhando o outro como se o outro estivesse fazendo coisas de propósito para você. Né? Não tivesse simplesmente ali para te ajudar, mas para te atrapalhar. Então, quando o casamento entra nesse ponto em que você começa só a olhar crítica, tem que parar e pensar também o que você tem que mudar, e principalmente que os dois entendam que o casamento não é uma competição, ele é uma construção. Né? Ele tem que ser construído. O casamento nunca vai estar acabado. Ah, não, eu já estou com tantos anos de casado, já sei de tudo. Não sabe, às vezes não sabe. Né? Às vezes ainda há situações para serem consertadas, há situações para serem arrumadas. Por quê? Porque, como eu falei no começo, nós mudamos no decorrer da nossa vida. Eu não sou a mesma pessoa que era 20 anos atrás. Os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus objetivos não são os mesmos, pode ter certeza. Da minha esposa também não. A gente pode dizer que hoje nós somos pessoas diferentes, somos outras pessoas. Então não dá para parar no tempo e achar que eu tenho que satisfazer as necessidades daquela pessoa de 10 anos atrás. Ela tem novas necessidades, tem novas expectativas, novos sonhos. Às vezes temos novas manias, né, que têm que ser melhoradas, têm que ser conversadas, têm que ser dialogadas para ajustar. Casamento é isso, ele tem que, na caminhada, ele tem que ir se ajustando. Né? Nunca está rodando perfeitinho, agora não preciso mais mexer nele, engatei uma primeira aqui, ele vai embora. Não vai. Né? Uma hora uma correia desgastou um pouco, você tem que ajustar. E o casamento é isso. Se nós não fizermos esses ajustes periódicos, na forma de diálogo franco, amoroso, carinhoso, entendendo que eu tenho que me entregar nesse relacionamento, a coisa não vai funcionar. Caminhos para a mudança. Mudanças não acontecem da noite para o dia. Nem eu falei, mudança é algo que demora um certo tempo. Então não dá para criar a expectativa que as coisas vão acontecer assim, da noite para o dia. Isso é trabalhado dia a dia. Todo dia tem que ser trabalhado, reconstruído, reafirmado. Tem que ser trabalhado. Necessitamos de apoio, carinho e compreensão para mudar. É aquilo que eu disse. Nós aprendemos muito mais com o elogio do que com a crítica. Ninguém muda levando pancada na cabeça. Né? Porque aí entra num relacionamento de conflito. Então, o primeiro passo para isso é eu apoiar a pessoa que quer mudar naquilo que ela está fazendo, um para o outro, né? Que não é só um que tem que mudar. Muitas vezes tem os dois, tem coisas que tem que mudar. Na compreensão, no apoio, no carinho. Então, exige de mim também. Né? A mudança no outro exige de mim. Se o outro decidiu que vai mudar, ele está trabalhando para aquilo, não sou eu que estou mudando ele, mas a mim cabe apoiar ele nessa mudança. Né? Apoiar nele para que ele consiga fazer essa caminhada. Muitas vezes mudança requer um autoconhecimento. Então, eu tenho que parar para pensar, entender que aquela situação realmente está atrapalhando, que pode ser para mim uma coisa boba, mas que para o meu cônjuge está atrapalhando. Se está atrapalhando para ele, por que não mudar? Por que eu tenho que bater o pé? Algumas atitudes minhas podem ter origem em comportamentos familiares. Aquilo que eu falei, às vezes a herança, né, da nossa família, da nossa criação. Nós agimos espelhados, muitas vezes, na educação que veio da nossa família, para o bem ou para o mal. Né? Qual é o pai aqui que nunca errou na educação do seu filho? Né? Alguma coisa nós erramos e vamos errar. Então, nossa herança também tem essas falhas. Às vezes tem situações que nós vivemos e que trazemos de herança à família
que pode mudar. Eu posso quebrar aquela forma de fazer e fazer diferente. Nada muda se você não mudar. Então, o principal objetivo aqui é nós não olhar tanto para o outro, mas olhar para mim mesmo. Que muitas vezes eu já sei também o que eu tenho que mudar. Né? Ah, não, só vou mudar mesmo se ela falar para mim. Eu sei que aquilo incomoda, mas ela não está falando. Mas muitas vezes eu sei o que incomoda. O que eu posso mudar para melhorar o relacionamento. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, por que eu não faço? Egoísmo. Porque eu não quero, porque isso vai me dar trabalho. Por que eu não mudo, se eu já sei? Princípios fundamentais. Desenvolvimento é vitalício. O desenvolvimento depende da história e do contexto. Ou seja, eu tenho que ter o apoio, eu tenho que entender que eu tenho que mudar para eu poder estar me desenvolvendo, trabalhando. É multidimensional e multidirecional. Ou seja, eu posso mudar vários aspectos do meu ser, da minha pessoa. Eu posso trabalhar várias situações dentro de mim. Nós somos flexíveis. Né? O ser humano ele não tem a síndrome de Gabriela. Ele não nasceu feito. Ele é mudável. Nós somos flexíveis. Nós podemos mudar. Né? Nós podemos. Pode dar um pouco de trabalho, pode incomodar um pouco, pode desgastar um pouco, mas nós podemos mudar. Né? É um fator que nós temos que entender. E eu queria terminar só passando com vocês 7 atitudes que fazem diferença para um casamento bem-sucedido. Quero ver se eu vou conseguir ler, porque está meio ruim essa... Vocês estão conseguindo ler aí, não? Eu também não estou daqui, mas tudo bem. Aprofundar o casamento, o conhecimento mútuo. Se familiarize com o universo do seu parceiro. Assim é possível prever conflitos, evitar reações, antecipar desejos. Também é preciso estar atento às mudanças de sonhos e expectativas. É aquilo que eu havia falado. O quanto você conhece o seu cônjuge. Né? O quanto você conhece ele. Quais são os sonhos, qual a expectativa, qual é o jeito dele. O que incomoda às vezes ele? O que deixa ele inseguro? O que deixa ele frustrado? Você conhece? Você sabe? E é uma experiência muito interessante, porque é conhecer o outro, né? Às vezes, conhecer aspectos que eu nem imaginava. Então, você faz isso, aprofundar o conhecimento mútuo. Cultivar afeição e admiração. Permaneça atento às características positivas do cônjuge. Cultive bons sentimentos. Isso ajuda a evitar o desrespeito e a assegurar ímpetos de separação. Então, cultivar afeição e admiração. Então, esse processo do desejo de mudança, de mudar naquilo que pode estar incomodando o outro, é uma profunda demonstração de respeito e de amor pelo outro. Então, cultive isso. Né? Faça essas demonstrações, aquilo que nós falamos, demonstre não só através de palavras, também através de palavras, mas principalmente através de gestos e ações. É isso que vai ficar marcado no seu casamento. Aí, melhorou um pouco, hein? Estar voltado um para o outro. Os pequenos gestos de atenção cotidianos, como levantar e tirar os olhos da TV para observar o que o outro quer mostrar, são mais poderosos que surpresas e eventos especiais. Então, demonstrar respeito e que o outro tem importância, né? Parar um pouco na nossa correria, no nosso dia a dia, para dar atenção para o outro. Às vezes a gente entra num processo de automatização da nossa rotina e a gente vai parar para conversar mesmo com o nosso cônjuge uns 10 minutos no final de semana. Parar mesmo. Onde não tem ninguém, onde você... Mas isso não é sadio nem um pouco. Porque você vai começar a estar com um desconhecido na sua casa.
Você não vai nem saber no que você tem que mudar para agradar o outro. Então, esse diálogo, esse conhecer-se, esse demonstrar o amor é importante, né? Aceitar as opiniões do parceiro. Admita e valorize a influência do parceiro no relacionamento. Transmita respeito e admiração, mesmo que não haja consenso. Busque acordo. Então, estar aberto para ouvir o outro. Né? Estar aberto, não se arme. O outro não está ali, o seu cônjuge, não está ali para passar uma rasteira para você. Ele não quer a tua posição, né? Não quer teu cargo dentro da casa. Ele quer contribuir. Então esteja preparado para ouvir, a dialogar, a respeitar a opinião do outro. Resolver os problemas que têm solução. Ao buscar soluções em uma conversa, não crie outro problema. Aborde o problema moderadamente, tente corrigir os próprios erros, acalme-se, faça as concessões. Resolva o problema que tem solução, não queira resolver todo mundo. Né? Resolva uma coisa de cada vez. Não fique trazendo coisas do passado. Se vocês estão resolvendo um problema, né, que é do sapato sujo na casa, não fique você para justificar o seu sapato sujo, dizendo que ela não lava a louça na hora do almoço. Resolva um problema de cada vez. Porque muitas vezes, nesse diálogo, nessa discussão, nessa conversa, o que acontece é cada um começar a trazer coisas do passado e não se resolve nada. Então, resolva um problema de cada vez. É esse aqui, é o problema do sapato sujo. Não é da louça não lavada. Ponto. Superar os impasses. Crie uma linha de diálogo. Tenha consciência de que as pessoas têm sonhos, desejos diferentes. Mesmo que não consiga superar o impasse, faça com que ele não te magoe mais. Então, trabalhar essas dificuldades é trabalhar com a questão da paciência, é trabalhar com a questão do apoio, da dedicação ao outro. Né? Saber que o outro pode ter dificuldades, que às vezes uma coisa simples para você não é tão simples para ele. Às vezes a gente julga, lembra que eu falei que nós somos muito mais práticos, né, conosco mesmo, ou seja, nós achamos justificativa para os nossos erros e falhas. Para o outro é só acusação. Não tem justificativa. Eu não faria isso. É tão fácil você mudar, mas que dificuldade tem nisso? Tem. Se ele não está conseguindo, porque ele está com dificuldade. Não é verdade? Então, se tem dificuldade, você tem que entender que somos pessoas diferentes e que uma coisa simples para você pode não ser simples para ele. Criar significados na vida comum. Converse sobre suas expectativas e construa sonhos e trace seus objetivos juntos. Casamento é união. Nós somos uma só carne. Então, eu tenho que saber dos desejos e expectativas do meu cônjuge. Eu tenho que ajudá-lo a alcançar esses seus desejos e expectativas. Eu tenho responsabilidade por isso também na nossa vida. Então, naquilo que ela tem dificuldade, naquilo que ele tem dificuldade, eu tenho responsabilidade de ajudá-lo a passar por essa dificuldade para alcançar os seus objetivos. E isso só acontece através desse diálogo franco, amoroso, aberto, né? Nós, homens, às vezes temos mais dificuldade de nos abrirmos do que as mulheres, mas nós temos que aprender a nos abrir mais, né? A deixar com que o nossos sentimentos saiam um pouco para fora também, para que o nosso cônjuge possa nos conhecer. Né? Isso é intimidade. Quando se fala em intimidade, todo mundo pensa no quarto, né? Não. A maior intimidade que pode existir entre o casal é a intimidade de almas. A intimidade corpórea, física, é muito mais fácil de conseguir do que a intimidade de alma. Né? Estamos íntimos do nosso ser, um do outro. Quem tem que mudar? Eu. Amém. Amados, espero ter contribuído um pouquinho, né, com toda essa falação minha, né, para o relacionamento de vocês, para o meu também, né, porque quando
cada vez que a gente fala, vem tudo na nossa cabeça também, né? O que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. E não é fácil, né? Vamos orar? Levante, coloque-se na...